Olá, eu sou Daniela Ferreira, neuropsicopedagoga, psicopedagoga, neurocientista e neuroterapeuta, e estamos começando mais um episódio do NeuroStarcast. O cérebro humano levou milhares de anos para desenvolver a linguagem oral, mas menos de 6.000 anos para criar a escrita. Agora, em menos de 30 anos, o digital já está mudando novamente nossa forma de aprender a ler. A alfabetização 4.0 é um conceito que vai além da aprendizagem tradicional da leitura e da escrita, integrando competências digitais, pensamento crítico, criatividade e habilidades socioemocionais ao processo educativo. Ela surge no contexto em que a tecnologia, a inteligência artificial e a conectividade moldam a forma como interagimos com a informação e aprendemos. Assim, alfabetizar na era 4.0 significa preparar os indivíduos para interpretar, produzir e interagir de forma crítica e consciente em ambientes digitais e multimodais. A conexão com a neurociência está no entendimento de como o cérebro processa essas novas formas de linguagem e informação. Pesquisas em neuroeducação mostram que a aprendizagem significativa ocorre quando múltiplas áreas cerebrais são ativadas. Estratégias baseadas em neurociência, como o uso de estímulos multimodais, texto, som, imagem, e metodologias ativas, gamificação, aprendizagem baseada em projetos, potencializam a plasticidade cerebral, favorecendo a adaptação às demandas cognitivas da sociedade 4.0. E eu estou aqui com duas pessoas incríveis, profissionais da área de educação, Carla Silva e Angelina Camposo. É um prazer enorme receber vocês. Prazer é meu. Vou pedir para que vocês se apresentem um pouquinho para o público, tá? Para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Quem começa? Pedra, papel, tesoura. Caraca, empatou. Pode ir, eu que tenho TDAH, eu quero falar. Primeiramente, meu nome é Angelina Camposo, eu sou neurocientista educacional, sou neuropsicopedagoga, pedagoga formada em neurofeedback pela Dani, e atuo nessa área já há bastante tempo. Ao longo da minha experiência, vivenciei sala de aula, clinicagem. Hoje eu estou um pouco, né, na pedagogia mais clínica, mas foram muitas experiências bacanas que eu tive ao longo desse tempo com a educação, e a neurociência veio mesmo para salvar tudo aquilo que eu não conseguia fazer sem esse conhecimento. Então, eu sou muito grata à neurociência, que inclusive foi o que nos uniu aqui, né? Com certeza. E eu, Carla Silva, e professora, com muito prazer, amo me apresentar assim, apesar das formações, psicopedagoga, agora mestre em educação e novas tecnologias digitais. Então, assim, toda a minha trajetória ao longo de 27 anos, saindo da sala de aula, depois de 13 anos para estar trabalhando dentro do consultório, justamente porque precisava entender um pouco mais e poder ajudar, né? Porque muitas vezes dentro da escola a gente tem certos limites para fazer um trabalho. A gente vai falar sobre isso, Exatamente. né? Na hora, janelinha. Isso. Mas, assim, dentro do consultório e agora, dando aula para professores, agora não, né? Desde 2017, palestras e tudo mais, alcancei aí já cerca de 80 mil professores com os meus cursos online. Maravilha. Então, vou espalhando por aí, né, o conhecimento. E engraçado é que as nossas histórias são muito parecidas, né? Somos professoras raiz, né? Aquela do chão da sala de aula. Passamos aí por vários segmentos, né? Eu fui lá da educação infantil, agora até o ensino superior, passei por todos eles. E engraçado é que, independente disso, nossas histórias se unem em prol do mesmo propósito. E pela mesma visão que temos hoje, de que aquela educação lá de trás, ela precisa mudar. E ainda é muito difícil a gente conseguir passar isso para os professores, às vezes até para as famílias, né, que se limitam a determinados conceitos, e a gente entende que quebrar paradigmas é muito difícil. Mas estamos aqui, firmes e fortes, sem desistir. Isso que eu ia falar, não desistiremos. Exatamente, em prol disso. A gente precisa mostrar para todos que saúde e educação precisam caminhar juntos. Não se alfabetiza, não se ensina, se não se conhece a máquina a qual nós
modulamos, né? Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre alfabetização. O que é esse processo? Como ele acontece? Lembrando que ninguém aprende a ler sozinho, né? Isso. O cérebro, ele não sabe ler se alguém não ensinar ou não estimular. Ali, né? E algumas pessoas acham que não, que a pessoa ela pode aprender a ler e escrever sozinha. E a gente sabe que isso não é possível, porque existe toda uma questão neuronal para que esse processo inicie. Uma das coisas que você falou sobre... a gente precisou buscar informação sobre essa máquina que a gente tanto modula. E é uma das ausências mais severas nos cursos de formação de professores, que você vê que eles não têm conhecimento nenhum da neurociência. E se você está ensinando uma criança a ler e escrever, você está mexendo diretamente no cérebro dela. Uhum. E isso muito me impressiona. Foi uma das minhas mais perguntas sem respostas. Por que a gente chega até o final de uma faculdade sem conhecer a neurociência? E aí você precisa ir por fora. E eu lembro, até comentei isso num podcast nosso, que quando eu comecei a entender isso na minha faculdade, eu estava no 2º, 3º período, eu logo conheci você, que também levantava essa bandeira. E eu, desde o meu 3º período, eu nunca larguei a neurociência, porque aquilo caminhava junto. E a gente tinha as mesmas questões na sala de aula, de professoras que já eram professoras de alfabetização e atuavam com o magistério por ter o normal, mas estavam buscando a faculdade e tinham dificuldade de alfabetizar por não conhecer o cérebro. E aí eu lia um pouco, conhecia e levava para a escola um livro que eu tinha lido. Aí estudavam mais um pouco, aí pediam uma professora, uma psicóloga, para dar para a gente uma palestra, e a faculdade que eu fiz foi abraçando isso. E eu lembro que algumas amigas até saíram comigo para a mesma pós-graduação que eu. Eram umas 3 ou 4 que fiz, porque entenderam que se a gente não entender de cérebro, a gente não consegue ensinar com qualidade, né? Sim. E sobre alfabetização, ninguém melhor ali, né? Ninguém melhor do que Carla Silva! Olha, alfabetização, eu amo demais, né? Primeiro porque é interessante que eu não trabalhei muitos anos na alfabetização, mas a alfabetização, ela me tirou de um lugar, assim, impressionante, porque foi lá que nasceram os meus maiores questionamentos, né? Uhum. Por exemplo, por que as crianças escreviam com a letra invertida? Eu achava aquilo o máximo. Gente, escrever um nome com a letra invertida do jeito... Como que é isso? Espelhar, né, também. Espelhamento. E aí, perguntava lá para a coordenadora, por que isso acontece? É assim mesmo, daqui a pouco passa. É sempre um resfriadinho, né? Daqui a pouco passa. E esses questionamentos também, né? Eu tive um aluno que ele foi colocado no primeiro, na época ainda era CA, olha aí, gente, muito tempo, né? Ainda tinha lá a classe de alfabetização, e ele era para ter sido matriculado no 2º ano. E esteve lá. E aí ele falava assim, por que eu não aprendo? Eu não consigo aprender. E aquela aflição dele também me levou a esse lugar. Por que ele não consegue aprender se eu estou ensinando para todo mundo? E ele é um menino tão esperto. Por que ele não aprende? Então, esses questionamentos do que é a alfabetização de fato, nasceu desse lugar da sala de aula, né? E buscando o conhecimento, como você falou, correndo por fora, né? Sempre. Já que aquelas respostas não me saciavam, então deixa eu me saciar em algum lugar. E aí eu comecei a buscar muito conhecimento relacionado a isso, mas eu comecei a me questionar. Poxa, se a gente tivesse alguma coisa que mostrasse no cérebro o que acontecia, se eu fizer isso aqui, o que acontece no cérebro? Eu ficava com essa coisa, né? Imaginando. Nunca tinha ouvido falar de neurociência. Nunca. Eu também não. E aí, dentro da alfabetização, eu comecei a entender, depois que eu tive contato com os estudos da neurociência, que a alfabetização trata-se de um desenvolvimento de habilidades. Exatamente. Muitas habilidades. Não é só ensinar uma letra, formar uma sílaba, memorizar uma palavra. A alfabetização, eu costumo dizer, que começa na gestação. Então, assim, Carla, que exagero. Não, como psicopedagoga, a gente sabe que muita coisa a gente vai explicando quando nós vamos voltando sobre o desenvolvimento da criança. Então, quanto melhor esses estímulos acontecerem, melhor será o resultado dentro da proposta, dentro da nossa língua. Então, realmente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a alfabetização, eu costumo dizer que é um processo de aprendizagem, de desenvolvimento de habilidades. Habilidade que se desenvolve, como você falou, não é naturalmente. O nosso cérebro ele precisou se reorganizar para isso. Sim. Então, como isso acontece?
Temos explicação para isso, temos prática, temos atividades, temos jogos, temos várias coisas que podem ser usadas como meio para essa estimulação. Então, assim, não é também dar um livro para uma criança. Exato. E muita gente acha isso, né? Ah, tem tanto livro lá em casa, não sei por que ele ainda não aprendeu. Não sei por quê, porque não é assim, não é natural. Isso. A alfabetização não é natural. E às vezes... também não é só um método, né? Como as pessoas sempre perguntam, qual é o método? Qual o método? Não é um processo. São muitos estímulos que você precisa saber dar. Estruturados. Exatamente. A gente precisa que algumas regiões do cérebro estejam maduras para que esse processo aconteça, porque envolve maturação e maturidade. Sim. E pegar somente um lápis e dar na mão da criança e pedir para fazer a letrinha A. É assim, a letrinha A é assim. Bolinha, Ou as perninha. sílabazinhas e juntar, né? Exatamente. É o famoso Faz ver com A sentido não faz nenhum. barra. E aí o nome da letra, né? Com o nome da letra, o que menos importa para ela ali é o nome da letra, ela precisa entender aquele som. Então, é um dos processos mais complexos para o cérebro, né? Nesse período. E que menos se dá atenção. Exatamente. E aí, por falar dessa complexidade do cérebro, né? Vamos falar um pouquinho sobre quais são as áreas do cérebro que são envolvidas nesse processo, como estimular isso, como isso acontece. Bom, toda criança, por exemplo, quando eu ia pegar para alfabetizar, ou trabalhar, ou atuar em sala de aula, eu nunca negligenciava a necessidade dela primeiro. Então, no meu caso, essas questões mais de neuroanatomia, na sala de aula você precisa jogar para a realidade daquela criança. Porque a área de Broca, os lobos, quando você começa a entender aquela dança do ensinar e da criança aprender, você entende que você não tem que ensinar como você sabe, mas como aquela criança aprende. Isso. Então, para cada criança se modifica a área que você precisa afetar de fato. Porque um vai ter uma necessidade de uma melhor fala, um vai ter uma necessidade de uma melhor escrita, um vai ter uma necessidade de uma melhor leitura, um vai ter uma necessidade de uma melhor visão, um vai ter necessidade de uma melhor audição. E entender esse processo nos faz sensível para entender onde o nosso trabalho começa e o nosso trabalho termina. Tem um caso da Carla sobre essas partes de neuronais que ela falou isso, me marcou tanto, até conversei com uma amiga recentemente, que ela teve um aluno, você vai lembrar disso, que ele não conseguia se alfabetizar. E aí ela fazia, e ele ouvia bem, né? Via bem, escrevia, mas ele não conseguia falar. Aí ela percebeu o dente. Sim, foi? Sim. Que estava atrapalhando toda a sonoridade da palavra. Então, ela entende, poxa, peraí, essas partes todas da alfabetização, todas do cérebro que eu consigo trabalhar, eu já não estou conseguindo atuar. Então, ela precisa de um outro profissional ali para poder me ajudar no processo neuronal. Fonoaudiologia. Isso. Então, ela entendeu. Aí profissionais de saúde. Também. Tinha ali, a arcada dentária também estava comprometida, tudo, né? E isso atrapalha o processo da aprendizagem em sua totalidade. Porque se eu percebo, se eu vejo, se minhas áreas neuronais estão sendo trabalhadas de forma adequada, com um profissional que sabe mexer para que o processo aconteça. E a criança não vai, às vezes pode ser uma parte que você não é capaz de afetar, às vezes não é cerebral. Às vezes é físico, às vezes é tópico, mas a pessoa precisa ter essa consciência. Já atuei com crianças que precisavam de um neurologista, de um psiquiatra, e eu não conseguia atuar com a pedagogia ou com a neuropsico. Sem resolver isso, né? Isso. E graças a esse poder da neurociência hoje, né, nós, professores, terapeutas, a gente consegue visualizar isso. Com a neuromodulação. Você faz um mapeamento cerebral ali, você vê que o córtex pré-frontal não se comunica direito com a região temporal. Ausência de dopamina. Como que essa criança vai aprender a ler e a escrever? E aí você vê que a frequência cerebral naquela região é muito baixa. Isso aí. É lentificada, então isso vai prejudicar o processo. Então, olha a importância dessa junção, desse entendimento. E graças à neurociência, hoje a gente tem instrumentos que mostram isso. Sim, a gente consegue ver, quantificar. É palpável, né? Exatamente. E saber exatamente a parte que você tem que afetar para receber o que você quer. Dani, essa questão que você falou, né? Como uma criança que tem áreas cerebrais mais lentificadas, né? Numa mentoria com professores, uma professora estava dizendo que 3 alunos estavam... Você talvez possa ter pelo menos umas 3 crianças dessas nessa sala de aula. Que não estavam avançando. E ela não sabia por quê. Ela disse, Carla, tudo que você ensinou, o passo a passo que você ensinou, eu estava aplicando. Só que eles não
avançam. E ela já estava assim, desgastada, Angustiada. nervosa, angustiada. Aí eu falei, me fala um pouco dessas crianças. E aí eu peguei uma folha e fui anotando. Criança 1, ela foi falando. Não consegue se organizar, o material cai, não sei o quê, tudo que eu peço, nananã, esquece. Aí começou a falar, criança 2, aí taraná, criança 3. Aí ela, você consegue perceber algo em comum nessas 3 crianças? Aí ela, não, não. Deixa eu explicar. Sem falar, já até sei. Aí eu, pensa bem, todas essas crianças, elas têm déficit nas funções executivas. Aham. Elas não conseguem organizar um estojo, elas não conseguem organizar uma mochila. Você quer que ela organize uma palavra? Para organizar uma palavra é necessário entender a ordem dos sons, como eu coloco, como que eu transfiro som e letra, a ordem das letras. Você já parou para pensar o quanto ela precisa recrutar do cérebro dela para colocar isso aí, sem falar se tiver que copiar do quadro, porque aí fala, o caderno é desorganizado. Né? Sim. Então, organiza essa criança primeiro, começa a dar atividades para ela que possam trabalhar atenção, foco, concentração, organização. Se tem muita coisa na mesa dela, ensina a pegar uma coisa de cada vez. Perfeito. E aí, assim, dentro desse passo a passo, ela foi ficando assim, ela... faz sentido, eu vou tentar. E depois que ela começou a organizar isso na sala de aula, com essas crianças, o processo foi fluindo. Então, quando nós entendemos, como você falou, Angelina, sobre a área a ser afetada, é importante que o professor entenda o que está envolvendo o processo. Então, as áreas de linguagem e a área auditiva e visual, elas precisam andar junto, alinhadas. Mas não é só isso. Nosso cérebro é um sistema integrado. Se eu não tiver a parte executiva, a parte emocional também bem ajustada, ali dentro do meu planejamento de aula, eu não consigo fazer com que essas crianças avancem. Então, assim, às vezes pergunta, uma criança com autismo num nível, sei lá, 2, 3, e aí, mas como que eu começo a alfabetizar? Gente, essa criança está nessa etapa? Vamos tentar, assim, dialogar com a criança. Se pelo menos você fala com ela e ela te atende, ótimo, você já mantém uma relação. Essa criança não sabe nem que você existe, você quer ensinar letra para ela. É o tempo. Só porque ela está na classe de alfabetização. Então, assim, mas quando nós temos o olhar do todo, aí nós conseguimos identificar por onde eu começo, o que eu atuo primeiro. Sabe? Essa dança é linda, né? É linda e o resultado é mais ainda. Só que, assim, como é sofrido para essa criança, quando esse processo não acontece, ela é cobrada a escrever, a ler. Quando algo é muito mais profundo do que isso. Quanto essa criança sofre, e aí vem o impacto emocional, que vai prejudicar mais ainda esse processo. É isso aí. E aí o processo não acontece. Isso é neurociência aplicada à sala de aula. Sim. As funções básicas da aprendizagem. Funções cognitivas, executivas e conativas. As emoções. Por que eu nunca negligenciei uma criança? Porque muitas vezes ela sabia aprender, mas ela não acreditava que sabia aprender. Porque como é difícil. Nossa, tem muitas crianças que não acreditam. Ela já tira o corpo fora antes de tentar, porque escuta a vida inteira de que não se alfabetiza, não consegue, não escreve. Não, esse aí. Então, isso acaba modulando aquele pensamento dela de que ela não é capaz de. Eu tive uma aluna, que isso muito me chama a atenção quando a gente fala disso, porque é universal, né? Você vê que é cíclico. Eu comecei a desenvolvê-la dentro das neurociências, percebi o que ela precisava, usei a neurociência aplicada à sala de aula, trouxe ela para mim, comecei a trabalhar individualmente com ela, e num dado momento, ela fazia quando eu estava do lado. Quando eu me afastava um pouquinho, ela parava. E aí eu cheguei e falei, filha, por que você não está indo? A professora já explicou, o que está acontecendo? Aí já foi para uma área só eu e ela. E ela disse assim para mim, tia, eu não consigo. A minha mãe já disse que eu não consigo, a professora já disse que eu não consigo, a minha tia já disse que eu não consigo, a explicadora já disse que eu não consigo. Aí eu peguei ela e falei assim, olha para mim. Aí saiu as técnicas da neurociência e entrou a humanização que a neurociência te dá. Eu olhei no olho dela e falei assim, eu consigo aprender, repete comigo. Eu consigo aprender, repete comigo. Eu sou capaz. Eu sou capaz. E ela ia repetindo. No final eu falei assim, agora fala assim para mim, eu sou muito inteligente. Ela disse, tia, aí eu já não sou, né? Aí eu já não posso dizer.
Olha isso. Ou seja, a emoção dela está totalmente abalada, atrapalhando a cognição, atrapalhando a execução. E aí eu tive que fazer um trabalho com ela de resgate disso, de que ela era capaz de aprender. Ensinei ela, fazia o cérebrozinho no quadro. Eu lembro que ela ficava encantada com aquilo. E eu mostrava ela onde eu estava afetando e por que ela não era capaz de aprender se o cérebro dele era vivo. E o cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Isso. Ele acredita. Por isso é perigoso o adulto falar para ela que ela não é capaz, sem testar as possibilidades. Isso muito me assusta, porque você tem crianças que acreditam que não são capazes de aprender, quando elas são. Ouvem isso o tempo inteiro. E aí você estava falando, né? Aí sai a neurociência, não, fica a neurociência. Porque isso que você fez é neuromodulação também, porque você está desconectando aquela linha que disse, olha... É assim, eu sou burra, eu não consigo. Quando você fala, eu sou capaz, você solta isso. Se você carrega isso ainda com muita emoção para que essa criança faça, você cria um outro canal neural. Conexão. Exatamente. É a neuroplasticidade em tempo real. A neurociência, nada de tirar ela, sai nada. Humanização tem é isso. Tudo junto. É a neurociência da humanização. A técnica desse... Quando eu ouvi, eu falei, não, eu tenho que... Deixa aí. Entra um pouco da psicologia da educação, né? Vai. E de fato é um padrão que se cria, né? Você cria um padrão cerebral de funcionamento e que você precisa quebrar essas sinapses, né? Criar novas sinapses, novas conexões. Hein, Dani? É uma coisa que eu falo muito para os professores, é assim, gente, tudo isso que nós falamos e fazemos não se trata de algo abstrato no sentido de, não, isso daqui acontece num campo, sei lá, espiritual. É místico, né? Não é místico. É, porque as pessoas... É real, é físico. Gente, isso é fisiológico, é massa. Você aumenta a massa cerebral, você aumenta a conexão cerebral. E isso é palpável, isso é visível. Então, assim, tudo que você faz na escola, você tem grande responsabilidade para aumentar ou não o número de conexões. Se essa criança passa um ano com você e não saiu do lugar que ela entrou, o que você fez durante esse tempo todo na tua sala de aula? Entende? Então, eu preciso afetar essa criança para que ela possa realmente sair diferente, com mais conexões, com mais ligações sinápticas, com mais aprendizagem, mais fortalecida. Então, não é místico. É concreto. É real. Outra coisa sobre os estojos, né? Ela falou assim, porque aí as crianças deixam o estojo e não organizam o estojo. Não sabe organizar nada. Teve um momento de turma, quando eu era regente de sala de aula, que a turma começou a entrar num processo de não atenção para a aula. As aulas que elas mais gostavam não me davam atenção. Eu comecei a observar a quantidade de estojo na mesa e a quantidade de alegorias, que agora estojo é um carro alegórico. O apontador, ele é borracha, ele acende, ele pisca, é surreal agora. Não, e para as crianças com TDAH já Aí eu falei assim, beleza. Eu falei assim, cara, como é que eu vou dar? Aí eu pensando, falei, eu vou ter que tirar esses estojos da mesa. Falei assim, meus amores, titia sabe, aquela pedagogia da realidade, né? Guardando estojo, lápis e borracha na mesa. Tia, não, minha mãe falou que é pra me acalmar. Não, sua mãe vai conversar comigo depois que esse estojo só tá atrapalhando tua aprendizagem. Deixa que eu te acalmo. Vamos estudar que a aprendizagem acalma também. E aí, no meio dessas danças da sala de aula, uma mãe questionou. Minha filha tem reclamado que a professora não deixa o estojo em cima da mesa. Aí eu chamei essa mãe para conversar e mostrei a ela o real motivo. Peguei o estojo da filha dela mesmo, abri e mostrei. O apontador que acendia. Ou seja, as mães acham que estão dando tudo para os filhos quando compram essas coisas, mas um lápis e uma borracha funciona. Você tem isso aí, é só isso. É só isso. Eu só preciso do básico que funciona. E não da alegoria que atrapalha. Né? Exatamente. E essa organização, né, que eu falo que é a organização interna que vem para fora, né? Não adianta você querer organizar aqui fora e por dentro a criança está toda desorganizada. É uma das habilidades que a gente precisa para que a alfabetização aconteça. Funções executivas, organizadas. Principalmente na hora de juntar as sílabas, né? Fazer a letra virar sílaba. 80% das crianças com TDAH têm dislexia e não conseguem avançar no processo. Por quê? Porque o TDAH é uma disfunção executiva, né? Que a pessoa tem. E aí a criança não vai alfabetizar, porque ela não vai centrar, ela não vai ter foco, vai ter dificuldade de organização, planejamento, tomada de decisão, enfim. Tudo que a gente vê que atrapalha, é uma das habilidades que ela precisa ter desenvolvida. Então, assim, independente de ter TDAH ou não, ela precisa
ter isso bem organizado, bem trabalhado. E são coisas que, às vezes, são tão simples e que fazem a maior diferença, né? A professora, às vezes, está mais preocupada em juntar a letra ali, o A, isso aqui é o A, isso aqui é o B, do que organizar o aluno dela, estruturar o aluno dela. E, às vezes, não tem esse conhecimento. Sim, não tem. E os que têm, às vezes, têm, assim... chuta. Conceitualmente mesmo, né? Às vezes não consegue sistematizar para a prática. Isso. Ou pensa assim, eu fiz assim, deu certo, vou fazer de novo. Aí você pergunta por que ela não sabe. Ela não sabe o processo. Eu fiz, tá dando certo, eu vou fazer assim. E não pode ser assim. É a teoria do né? achismo, né? Deu certo, eu tô fazendo. É isso aí. E não dá para ser assim mais, né? Aliás, nunca pôde. Nunca pôde. Mas agora, mais do que nunca, na era em que a gente vive, né, onde a gente tem tanto a questão da neurociência, como as tecnologias aí avançando, as crianças, elas, se deixar, elas dão aula pra gente. Se deixar, não, elas já dão. Então, a gente tem que acompanhar esse avanço. Não dá mais para aquele professor ficar dentro da sala de aula achando que fazer aquilo ali sempre igual vai dar certo. Quando eu fui coordenadora de escola por muito tempo, eu adorava fazer o rodízio. E elas só faltavam me matar com isso. Esse ano, essa aqui está no primeiro, você está no segundo, você está no terceiro. A do primeiro eu não queria sair de jeito nenhum. Não, eu sou alfabetizadora, eu tenho que ficar no primeiro ano. Não, você é professora de ensino fundamental 1. Você pode dar aula em qualquer ano. E aí, quando ela saía do primeiro pro quinto, cadê o caderninho dela pronto lá? Com as atividades que ela repetia. Então, não dá, não tem como mais ficar nesse papel. Né? Tem que se mexer, assim como a gente se mexeu, porque somos professoras, pedagogas, assim como a gente se mexeu, tem que se mexer, todo mundo tem que se mexer, não dá mais. Dani, aproveitando essa fala sua, eu tive um momento de palestras, semanas de palestras em escolas, e o que eu observo é que a gente tem um movimento maior das professoras buscando informação, mas elas não estão buscando informação pela necessidade de aprender a alfabetizar ou educar, mas pelo boom de crianças que a escola está recebendo sem elas saberem atuar. Então, assim, primeiro veio o problema e elas estão buscando a solução. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser o contrário. Isso aí. Isso é uma coisa que... Como que pode? Você tá tanto incêndio, tempo naquilo... Isso. Eu amo Esperou usar queimar. esse termo. Mas a educação, ela toda é assim, né? Sim. Então, no ensino fundamental, nós já apagamos incêndio. Na educação infantil, é uma fábrica de fazer problemas. Porque quando você deixa de fazer lá na educação infantil o que precisa, essas crianças que vão para o fundamental é o resto da vida. Então, assim, até você achar o ponto. Até achar o ponto. E, assim, entender isso. Eu, numa das prefeituras que eu fui fazer que eu fui prestar assessoria, eles falaram, sempre vem com aquela coisa, né? Você pode trazer capacitação para alfabetização? Aí eu pergunto, como que está a educação infantil? É isso aí. O que vocês querem resolver, de fato, porque vai continuar gerando problema. Então, assim, eu vivo dando tiro no meu pé, sabe? Então, assim, mas é porque eu penso no processo, não tem como. Então, realmente, nós precisamos divulgar esse olhar mais global da aprendizagem. E aí a gente fala de alfabetização porque depende de muitas outras coisas, né? Isso. Mas a aprendizagem em si, ela é processual. É o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo todo. Eu não consigo ensinar sem fazer um processo. Começo, meio e fim. O que essa criança vai precisar e que ela não tem desenvolvido? Isso. Então, o que eu tenho que vir antes? Ela chegou para mim assim, tá, mas teve uma criança que chegou no 4º ano que eu tive que voltar no 1º ano com ela. Porque eu descobri que a dúvida dela era do 1º ano, era coisa básica. E aí, se a gente for pensar em estrutura escolar, aí já é um outro papo também, Dani. Mas, assim, para outro podcast. Para outro podcast. Porque, assim, porque às vezes a gente faz a seriação, né? Tá lá, a 1º ano, 2º, né? Essa escolarização é feita assim. Mas dentro daqui do 1º ano, tem crianças que não estão para serem atendidas com aquelas demandas, a demanda anterior. Isso então, tem que olhar o indivíduo, não a série que ela está. Não que ela tem que aprender naquela série, é o que ela precisa. E aí, o que esse cérebro precisa? Lá no consultório, eu costumo usar a alegoria da escadinha. Aí eu mostro para eles, eu desenho e falo assim, você está aqui, mas a tia Carla vai descer com você só alguns degraus para a gente subir correndo. Aí eles falam assim, tia, eu tô em qual degrau hoje? Tão bonitinho. Que lindo. Porque querem saber o avanço. Querem saber o avanço. Então eu falo, não, vamos descer rapidinho, a gente vai descer aqui,
para eles não entenderem assim, poxa, isso aqui não é para mim, não Aham. é para você. A gente só Sim. tá ajeitando uma coisa para Sim. subir correndo. Sim, Né? Eu gosto E como tem falha, se você observar cada indivíduo e sua real necessidade, Exato. é difícil você falar assim, não, isso aqui dá para resolver que é desse ano. Nunca é. Não, nunca Não, Nunca é. Eu nunca peguei. Pode ser que Pós-pandemia, tenha, então mas piorou. eu nunca peguei um aluno que eu resolvia naquele ano. Eu sempre tinha que voltar atrás, saber. Às vezes pedia, me dá as provas. Às vezes fazia amizade com a professora que foi do ano passado, às vezes, para tentar entender É ali. o pós-pandemia, né? Como a Carla falou. Eu acho que o ensino tinha que ter sido reestruturado totalmente Um reset, depois da pandemia. Porque o que a gente recebe em consultório, acredito que vocês também, né, recebam, a gente vê que habilidades que lá naquele ano em que a criança estava lá na casinha dela aprendendo não foram desenvolvidas e ela foi seguindo. Aí lá no 5º ano, essa criança não Trava. desenvolveu. Claro, porque ela não teve aquele início, né? O início desse processo não aconteceu. E hoje essa criança está recebendo diagnóstico de TDAH, de transtorno específico, de dislexia. Como dislexia? Ela não aprendeu, ela não passou pelo processo. Exatamente. Ela só não sabe. Você condenar Antes de saber o histórico. sem você ensinar, né? Como você pode dizer que a pessoa ela não anda se ela não aprendeu a andar? Se ela não foi ensinada? Então, assim, essa chuva de diagnósticos, né? A gente entende que hoje é por uma série de motivos. Hoje a gente tem mais acesso à informação. Hoje as técnicas de testagens, né, elas são diferenciadas, então a gente consegue atingir um público maior. Mas será que realmente existem tantas crianças disléxicas como tem chegado pra gente? Eu não acredito. Crianças que foram É alfabetizadas na polêmico isso. pandemia. Eu não acredito. Eu sempre falava nas escolas que eu trabalhei. Eu acho engraçado que depois da era pandemia e Google, todo mundo sabe um pouquinho de alguma coisa. A criança é mais levada, é TDAH. A criança é um pouco mais quieta. Aquela ali tem um déficit, aquela ali é mais desatenta. E não é, ela só é uma criança. Às vezes esse processo foi defasado, como na pandemia. As crianças que mais sofreram esses impactos é quem vinha do pré-1, pré-2 e primeiro ano. Porque é a base para você consolidar toda a aprendizagem depois, que é onde você está ali no pré-silábico, alfabetizando. E a gente não teve isso. Eu recebo, às vezes, a criança já com o diagnóstico vindo da família. Olha, eu tô trazendo só para você confirmar, porque ele tem TDAH, ou ele é até nível 2. Não, mas eu já li sobre ele. Ele é até nível 2. Nossa. E assim, então. Nossa, até Já nível sabe até o nível, o tipo, sabe tudo, o grau. Então, gente, calma, né? E quando não é? Vamos ver vamos ver a maioria base. das vezes não é. Sempre Será que a base dessa criança está estruturada? Será que ela desenvolveu as habilidades necessárias para que, de fato, a gente entenda que, ok, ela passou pelo processo, ela desenvolveu, mas ela tem, sim, uma disfunção a nível neurológico e, por isso, o processo não aconteceu, né? Então, a gente tem que tentar olhar esse outro lado, porque, assim, eu vejo que hoje tudo é muito resolvível com um diagnóstico. E fica nele, né? E para ali, é isso. E para ali. Fica nele. Eu questiono. Faz Principalmente prova adaptada quando, sem ter que também. adaptar. quando os avanços também. terapêuticos favorecem. E é muito rápido, né? Isso. Nossa, acabou de dislexia dessa criança. Isso aí. Não tem mais. Será que tinha? Exatamente. Então, assim, já aconteceu comigo, pessoalmente, uma criança que veio com diagnóstico numa avaliação neuropsicológica, diagnosticada lá. Dislexia e transtorno de déficit de atenção. Beleza. 5 meses de atendimento, no consultório ela foi alfabetizada. Refiz o relatório e pedi. Mostra para o psiquiatra, pergunta se ele quer fazer uma nova avaliação e tal. E ele ficou surpreso, ele disse, não, ela não pode ter dislexia. Mas, por isso que até encaminhar para fazer uma avaliação neuropsicológica, eu sempre faço depois de ter estimulado. Isso, porque precisa pelo menos 6 Pelo meses. menos passar por isso. 6 meses de Passou por isso, internação. beleza, aí a gente consegue entender. Mas fato é que eu questiono esses diagnósticos também. Eu também. Eu também, sem a E menor- muitas vezes o laudo, menor medo. a criança em sala de aula não demonstra o comportamento do laudo. Muitas vezes já aconteceu isso comigo. Por exemplo, ele é autista. Mas ele é autista porque a mãe percebeu que ele fazia uns movimentos assim com a mão, a mãe percebeu que... E era fundamentado no achismo. E a criança fazia até prova adaptada. Aí encaminhar depois... Aí eu começava a questionar aquilo e encaminhar depois
E às vezes não era aquilo. Às vezes a criança tinha... Às vezes não tinha nada. Era só criança que não tinha aquela habilidade trabalhada, que não tinha aquele estímulo adequado, que não estava com aquela área neuronal estimulada, enfim. Sim. E a gente vive esse momento até da negligência dos próprios profissionais. Sim. E meninas, vamos falar um pouquinho sobre a inteligência artificial aí nesse processo, né? Não só focando na alfabetização, mas no processo de aprendizagem de uma maneira geral. Posso falar? Pode. Eu estou um pouco preocupada. Estou um pouco preocupada, vai lá. Eu estou um pouco preocupada com a forma a qual as escolas estão permitindo os seus profissionais de atuação a usarem isso. Por quê? Tela virou cala-boca. E a gente sabe disso na realidade. Até que ponto? A educação 4.0 funciona, mas para quem não tem o mínimo de neurociência na sala de aula e sai com diploma para atuar com 30 crianças, isso me assusta. E ninguém fala muito sobre isso porque é polêmico. Você não pode ir contra o sistema. Mas isso me assusta. Porque é um recurso que eu poderia estar usando para estimular uma área neuronal, com um jogo para perceber o nível de foco que a criança tem, para perceber o nível de tomada de decisão. Eu não sei. Até de organização, né? Porque quando você, Dani, traz aí a inteligência artificial, para utilizarmos esse recurso, porque é um recurso, né? Que fique claro, gente, inteligência artificial é um recurso, entendeu? Ele não é um cérebro que pensa para você, você que pensa para ele, e vocês dois podem pensar juntos, tudo bem, não tem problema nenhum. E até assim, para atuar com a inteligência artificial, nós precisamos estruturar o que eu quero para pedir a ajuda e a sistematização de um conhecimento que não é da inteligência, é seu. E como você vai buscar isso? Então assim, o conhecimento é meu. Eu quero estruturar, sei lá, uma palestra sobre IA no planejamento didático. Nossa, um bom tema, né? O que você acha? Se você quiser, eu pesquise. Posso fazer. Ajudar. Mas eu sei o que é um planejamento de aula. Isso. Eu sei o que a neurociência me fala, como eu tenho que estruturar minha aula. Eu falo de emoções, eu falo disso e daquilo. Eu ofereço para a IA tudo isso que eu já sei, é um conhecimento meu. Junto com a IA, ela vai me ajudar a estruturar essa palestra. Só de Qual é o problema? Né? Isso. Qual é o problema dela me fazer, por exemplo, a tradução de um texto? Não há problema nenhum. A grande questão vou usar um termo, mas me entendam sobre esse termo, tá? É a falta de educação para utilizar uma ferramenta. Isso. Então, se a gente for ampliar isso daí, né, o uso das novas tecnologias digitais na educação, elas precisam ser intencionais. Exato. E a tecnologia, ela é um meio, assim como um livro didático. Exatamente. Pra quem sabe usar. Para quem sabe usar. Voltando lá, né, para o analógico, né, antes de seguir esse tema, já ouvi de uma diretora assim, quando eu questionei, poxa, mas por que está usando o livro didático? Engessa tanto professor e tal. Ela, Carla, você sabe usar, mas tem professor que não sabe, então eu não posso tirar. Você sabe dar uma aula sem o livro, mas tem professor que não sabe. E aí eu fico pensando, então por que o professor não sabe, eu vou deixar usar o livro ou eu vou ensinar para ele? É isso aí. Entende? Então, tudo vai para esse caminho. Então, poxa, mas você sabe. Então, assim, você tudo bem, mas eu não gosto disso. Porque todos nós somos capazes de desenvolver as nossas potencialidades. E dentro da perspectiva digital, tanto para uso de jogos ou equipamentos, o que for, nós precisamos entender como um meio. Como eu uso isso aqui? Tanto na pesquisa que eu desenvolvi sobre o uso dessa tecnologia para o desenvolvimento da consciência fonológica, né, como pré-requisito para a alfabetização, eu trouxe a plataforma WordWall, que é simples, mas muitos professores não sabem a grandiosidade que tem dentro daquela plataforma. Nossa, é muito bom. Então, assim, a diversidade, o feedback imediato, as crianças querem feedback imediato. Exatamente. Aí eu vou puxar uma fala sua anterior sobre a escola, né? A escola, ela tá preto e branco. Exato. E o mundo colorido, digital. O mundo é digital. E aí quer que essa criança tenha atenção numa sala de aula que ela fica copiando do quadro, gente, pelo amor de Deus. Eu falei exatamente isso. Qual é a função de copiar do quadro? Eu só copio no quadro na escola.
Eu me organizo espacialmente. Será que é só copiando do só quadro? assim? Só existe essa Só forma? existe essa forma. Então, são coisas que eu fico pensando. Na verdade, nós não nos digitalizamos. Isso. Né, no mundo acadêmico, educacional. Então, assim, dentro de um mestrado que eu estava fazendo de novas tecnologias digitais, tinha professor contra a IA. Então, peraí, gente, eu acho que eu estou no lugar errado. Tá eu não estou fazendo entendendo. Como é que é isso, né? É um aliado, né? Então, assim, na verdade, é sempre o meio, sempre o meio. E aí, dentro da pesquisa, eu perguntei se os professores usariam, né? E aí, o que foi percebido ali dentro da pesquisa? Que eles não se recusam a usar. Eles não sabem usar. Eles não sabem que tem ferramenta, eles não sabem como usar. Então, eu fui apresentando essa plataforma muito diversificada, muito versátil. Então, daquele jogo que a criança faz e que eu posso mandar para casa, que eu posso fazer com interação em grupo, que eu posso imprimir uma atividade depois desse jogo, que eu posso adaptar, posso fazer tanta coisa, né? Que funciona. Então, o professor ele ficou assim, admirado, né? De ver que existe isso. Mas, então, dentro da pesquisa, o que eu percebi? Eles querem usar, mas eles não sabem usar. E aí entra a capacitação, o como, né? Mas aí, ao mesmo tempo, fica esperando a escola oferecer, né? Eu não sei, a escola quer que eu use, mas também não me oferecem uma capacitação. E eu não vou atrás por quê? Só uma perguntinha no Google. E aí, outra coisa, teve uma professora também de ensino público, né? Então, na cidade dela, ela dá aula lá em Vila Velha. E aí ela utilizou o WordWall na sala de aula, né? Sendo que na sala de aula só tinha o projetor e a lousa não era interativa. Então, ela projetou na lousa. E aí, no celular dela, no computador dela, ela apertava a resposta que a criança apertava na tela, entendeu? Sim. O quadro virou tela. Sim. Pra fingir que a criança que tá... Gente, eu achei aquilo fantástico. Aí ela, Carla, eles não sabiam. Burlou o sistema. Burlou de uma forma positiva, vamos dizer assim. É isso. Olha a diferença de ser intencional. Então, é isso. Ela não tinha todos os recursos. Ela não tinha recurso de áudio, ela não tinha o touch lá. Então, assim, não vou fazer. Não, ela deu o jeito dela. Em contrapartida, a outra que não tem a projeção, levou o notebook dela para usar com as crianças para trabalhar. Por exemplo, aquele jogo... Ai, Jesus, aquele jogo que as crianças montam casa... Minecraft. Então, assim... Como que ela usou isso? Ela levou o computador dela, as crianças vinham mexer e tal, se organizavam. A evasão daquela turma, inclusive, diminuiu muito. A evasão não, o número de faltas naquela turma diminuiu muito quando ela começou a usar a gamificação como meio para alfabetizar. Exatamente. Entendeu? E o dia de aula dela? Era mais esperado. Não, o dia de sexta-feira era o dia que quase não tinha. Ninguém quer ir. Só que era o dia mais cheio. Por quê? Porque tinha alguma coisa diferente lá. Ela estava trazendo o mundo digital para a sala de aula, organizando diferente, falando a linguagem da criança. Isso é neurociência? Pura. Então, pronto. Com certeza. Eu tive uma experiência em 2023, antes de me mudar para São Paulo, para atuar com pedagogia empresarial, que eu estou um tempo lá com isso. Mas aqui eu dava aula no Clube da Aeronáutica, para as crianças de um colégio que tem dentro do Clube da Aeronáutica, aqui no Rio de Janeiro. E eu estava por uma empresa, porque eu me questionei sobre isso. Olha a diferença, né? Vamos falar agora do olhar do profissional. Eu não sabia nada de gamificação. Eu não sabia nada de jogos e como eu usar isso. E eu queria usar com as minhas crianças e com as crianças das escolas onde eu dava aula. Eu mandei um currículo para uma empresa que trabalha só com jogos tecnológicos aqui na Barra da Tijuca e que manda esses professores para essas escolas só trabalhar com isso. E no meu currículo eu disse assim, sou formada em neurociência, não tenho medo de aprender, não sei nada de jogos, mas se você me der uma oportunidade, eu vou ser a sua melhor professora. Eles me chamaram. Angelina é dessas, legal, ela Angelina. se mete mesmo. Eles me chamaram. E quando eu cheguei lá, a coordenadora me olhou e falou assim, você me mandou aquele currículo, me mandou. Eu falei, eu sou Angelina, eu sou formada, eu falei o que eu era. Falei, me ensina, que eu quero aprender isso aí. Eu queria saber para usar na minha vida profissional também. E eles ainda iam me pagar por isso. Eu tava super feliz. E eu fui. E eu dei aula na aeronáutica, dei aula no Alfa 100, dei aula num monte de escola, no Recreio, PH. E foi uma das melhores experiências da minha vida, porque as crianças, era segunda, quarta e sexta, as crianças esperavam a minha aula.
Que legal. Era extra classe. Quase ninguém queria ficar depois do horário. E eles esperavam a minha aula, porque era de Minecraft, era de Roblox, a gente montava projetos. Eu fiz um Roblox Roblox não, perdão. Era tipo uma paisagem do Minecraft em maquete. O que eles faziam na tecnologia, eles tinham que fazer na realidade para mostrar para os pais verem o que estava sendo feito. Então foi uma das melhores experiências da minha vida, porque eu colei com pessoas que já faziam há muito tempo aquilo. E você foi intencional, né? Isso. E tinha outros professores que já usavam. Eu vou fazer um relatório aqui, mas esse aplicativo me dá o X valor de rendimento das crianças. Pô, tudo que eu queria. Porque quando eu voltar para a sala de aula, eu vou levar essa tecnologia comigo. Eu não vou mais ficar ali naquela. Só jogar o que todo dia nutrir um pouquinho. No final do mês vai vir. Perfeito. Então, isso é muito diferente. Você ter esse olhar de não se limitar a. Eu acho que quem se define, se limita. Eu não tenho definição, eu sou uma eterna aprendiz nessa ciranda da vida. Porque todos os dias você aprende uma coisa nova. Então, a gamificação mudou a minha vida, a minha forma de atuar na sala de aula com as crianças e a aprendizagem delas. Porque eu sabia afetar direitinho onde eu queria através da neurociência. Eu tenho uma especialização em informática aplicada à educação e dei aula por muitos anos de informática aplicada. Então, eu era ali a salvadora da pátria, como as professoras me chamavam. Deram um conteúdo em sala, o aluno não aprendeu, manda para a Daniela, porque lá na informática eles aprendem. Por que lá na informática eles aprendem? Por que não contextualiza? Ela perguntou, né? Me ensina. Fica onde? É isso. E aí eu propus uma vez em uma das escolas que eu dava aula, eu propus que os professores ficassem comigo na sala de informática e fizéssemos uma coisa só. Por que não lançar aquele conteúdo na informática? Compartimentalizado. Isso aí, essa coisa fragmentada. E que ninguém sabe nada. E o aluno, ele ninguém não é... consegue dar conta de nada sozinho, porque não sabe o mínimo. O aluno, ele não é fragmentado, ele não é essa parte da professora de arte, essa de educação física, esse é uma coisa só. E eu propus, depois nessa escola eu virei coordenadora, porque eu fiz uma revolução dentro da escola. Uns me amavam, outros me odiavam. Mas é assim, a gente está acostumado. A gente está acostumado. Odeia porque tá dando certo. É isso aí, a gente sabe bem. E era justamente isso, unir Como isso é bom para os professores? Eles, desculpa, mas se eles entendessem a importância dessa dinâmica, do quanto a neuroplasticidade funciona sem doer, eles nem percebem que estão aprendendo. E a partir disso que eu comecei a ver que em algumas atividades que eram desenvolvidas ali de acordo com o contexto da criança, usando a gamificação, usando a tecnologia, que eles aprendiam melhor e, de fato, eles conseguiam assimilar aquele conhecimento. Aí eu fui para a neurociência. Eu falei, não, peraí, vamos entender o cérebro dessas crianças. Por quê? Que dessa forma vai, dessa forma não vai. Então, assim... O meu processo, né, de buscar o entendimento cerebral foi muito por conta dessa demanda de escola, que eu acho que assim, é uma coisa que traumatizou, acho que todas nós. Por isso a gente foi em busca. As boas experiências é através do que a gente conseguiu, né? Com a neurociência. Criança de 6 anos de idade na escola passando mal, desmaiando, porque tinha prova naquele dia. Aquilo para mim era inadmissível. Traumatizada. Criança chorando, passando mal, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, a gente tem prova. E a mãe pressionando e a escola pressionando. Eu falei, gente, peraí, tá tudo errado. Tudo errado. E aí, quando a gente se incomoda com isso e a gente vai atrás, né? Aí nós somos as ovelhas negras. Mas não tô nem aí. Não tô nem aí. Quando eu falava para os pais assim, não precisa estudar para a prova. Seu filho sabe. E eu sei que ele sabe. Eu já avaliei, só vai fazer a prova. Mas como não? Aí as crianças chegavam com um papelzinho. Gente, para com isso. E aí, quando os pais se deram conta, eles falaram, Carla, realmente, eles sabem mesmo. Sabem porque eu sei o que eu ensinei na sala de aula. Não vão fazer a prova só para constar que fizeram. Sim. Não é, eu já ensinei, já alcançou o objetivo. Aquela prova é só uma análise formativa que a escola... Só para medir. Que a escola precisa de dados. Mas não que isso vá... E fora, assim, você expõe a criança a uma situação de estresse, o qual aquilo que ela aprendeu, chega na hora da prova, dá o famoso branco. Aumenta o nível de cortisol. Exatamente. E aí não tem mais como pensar. Não alcança o objetivo devido à pressão psicológica anterior. Cortisol nas alturas, travando tudo. É tudo. É muito complexo isso das escolas, porque elas não mudam essa característica. Entra ano, sai ano, você vê as crianças com 10, 11, 12, às vezes com 8,
Gente... Mas as que mudam, Angelina, tem aquela fala que todas nós já ouvimos. A escola forte e a escola fraca. A escola forte é a que estressa. Isso. Depois eles gastam dinheiro com terapia, não tem problema. Mas a escola fraca é aquela que realmente traz a existência, né? A aprendizagem, o ensino, questionamento, autonomia. Não, isso é escola... Isso aí, semana de prova, isso que é forte. Quando as mães vinham para mim, porque a escola é forte. Forte em que sentido? O que é forte para você? É tão incrível a gente deixar relativo, né? Isso. Porque você vê que é um ponto em comum da gente, né? Os nossos questionamentos. E para a gente, um olhar tão claro de que está funcionando errado, de que a engenhoca está girando errado. E como mudar isso? Bom, assistindo ao podcast, os episódios onde nós conversamos, esse espaço é para isso. É para isso. Para a gente debater, discutir, orientar, informar, muito mais do que isso, né? A professores, a pais, a todos. Meninas, passou muito rápido. Já acabou? Eu não tô acreditando que já acabou. Poxa. Passou muito rápido. Foi um prazer, gente. É sempre maravilhoso conversar com pessoas que integram as nossas informações, as nossas ideias, que conectam, né, com a gente, nosso pensamento. Eu quero pedir para que vocês agora deixem aí para as pessoas seus contatos, suas redes sociais, os livros. Vocês, nossa, tem aí uma série de livros publicados. Então, falem isso para que mais pessoas possam chegar até vocês e chegar a esse tipo de conhecimento. Quem vai? Angelina? Gostou, né? Pode ser. Então, vocês me encontram na minha rede social, Carla Silva, _psicopedagoga. Lá no Instagram, nós estamos juntos lá, falando, ensinando também. E os livros que eu tenho publicados estão girando em torno da neurociência e alfabetização. Então, eu tenho um livro Neurociência para a Alfabetização, Consciência Fonológica na Prática, que eu também falo dessa área cerebral específica para desenvolvimento fonológico, que é a base da leitura e da escrita. Também tenho o guia prático para passar a criança do nível pré-silábico, né? Avançar com a criança do nível pré-silábico, que é volume 1, né? Porque aí vão vir os próximos volumes falando sobre desenvolvimento da escrita. E um livro infantil, que é O Mistério das Palavras Invisíveis. Esse é o meu queridinho, porque foi um livro criado para que a criança entendesse o seu processo de pensamento, essa metacognição. Ela entender que as palavras, a forma como ela pensa, não é bem assim. Então, quando nós mudamos essa estrutura de pensamento, começa a fazer sentido para a criança. Teve uma criança que falou assim, não é assim? Não é assim. Então, assim, esses livros, eles vieram para dar suporte para o professor, para as famílias e também para dar suporte para as crianças, entendendo esse processo. E eu quero aproveitar, se você me permite, falar da pós-graduação. Lógico! Então, a gente falou tanto aqui, né, de neurociência, alfabetização. Então, vocês estão convidados a estarem fazendo parte desse time de professores que resolveram sair daquela mesmice e avançar no conhecimento da alfabetização e neurociência. Então, é uma pós-graduação, 420 horas. Teremos profissionais diversos lá para estar nos dando ferramentas e conhecimento teórico e prático de como atuar em sala de aula. E a gente fala, né, neurociência para alfabetização, mas vamos falar de todos esses meandros aqui que a gente estava discutindo. Então, se você está interessado, você pode mandar mensagem no Instagram, me chama, para que você receba as informações. E é isso. Maravilhosa. Muito obrigada, Angelina. Vocês me encontram na rede social @neuro_Angelina_Camposo. Eu também tenho um podcast de neuroeducação. Tenho um espaço de desenvolvimento infantil, que a gente trabalha as neurociências com aquelas crianças que mais precisam. Trabalhamos com reforços escolares também, sempre com foco na neurociência. Eu tenho um consultório na Taquara.
Também sou autora de livros. Meu Amigo Neurônio é um livro infantil, onde é uma fábula entre um neurônio e uma criança para entender o processo de ensino-aprendizagem. E em breve teremos Meu Amigo Neurônio TDAH, Meu Amigo Neurônio Down, Meu Amigo Neurônio Autista, onde a gente vai abordar aí o máximo de crianças possíveis. Também tenho outros livros escritos que falam de filosofia, de poesia. E estou trabalhando agora num livro que se chama Tudo é Emocional, Soluções Práticas e Inteligentes para você lidar melhor com as divergências do dia a dia. Acho que é isso também. Nossa, isso tudo, duas mulheres incríveis. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês, tá? Eu trouxe aqui uma lembrancinha do NeuroStarcast. Né? Peraí, deixa eu ver se... Não, esse é o seu, esse é o dela. É igual, pode quase abrir, igual. eu quero Pode abrir. Pode abrir a canequinha. E o neuroninho e o cérebrozinho. Amei, que lindo. Só pra vocês lembrarem desse momento, fica guardadinho aí. Meu Deus do céu. Ai, amei, gente. Olha isso. Arrasou Muito demais. lindo. Pra vocês guardarem esse momento no coração, foi bem especial trazer vocês duas aqui. Esqueci de falar que eu também vou iniciar aula em pós-graduação e TDAH é assim. Olha, estaremos juntas de 6 a 9 de outubro no seminário sobre TDAH do Instituto Casa Grande. Então, essas duas maravilhosas estarão palestrando nesse seminário, qual eu fui aí eleita como embaixadora do Instituto Casa Grande. Então, vamos estar todos juntos com mais um timaço aí de profissionais. Então, um grande beijo para vocês. Eu quero agradecer imensamente, tá? E muito obrigada mais uma vez. Foi um grande prazer estar aqui. Obrigada, Dani. Um grande prazer mesmo. Alfabetizar no século XXI é preparar leitores para o mundo real e digital. A neurociência nos mostra o caminho, mas somos nós que damos sentido às letras. Eu convido você para se inscrever no canal do YouTube do NeuroStarcast para assistir os episódios anteriores que estão imperdíveis. Até o próximo programa. Beijo, meninas!